Hoje, quarta-feira de cinzas, começa o tempo da Quaresma, tempo no qual nós, católicos, nos preparamos para a Páscoa, que é o ponto central da nossa fé. Acontece que a Páscoa, assim como o Natal, vem se tornando uma data cada vez mais comercial. E as pessoas, inclusive católicas, vêm se esquecendo do verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa não é meramente uma data para troca de presentes ou de chocolates, como é o mais comum, não é? Mas trata-se do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que exatamente isso significa? Por que Jesus morreu? Como é que acontece a redenção dos nossos pecados por meio da morte de Jesus? Estes são os questionamentos que nós vamos entender nesta aula. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus queridos, então, como eu dizia, a Páscoa é o ponto central da nossa fé. Se os mistérios que nós celebramos na Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus, não aconteceram de fato, então absolutamente nada no cristianismo faz sentido. E dada a importância desse assunto, nós vamos dividi-lo em duas aulas. Na primeira, esta, nós vamos tratar sobre, especificamente, a morte de nosso Senhor Jesus e da redenção dos nossos pecados. E numa próxima aula, nós vamos tratar especificamente sobre a ressurreição. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma rápida recapitulação das aulas que nós temos aqui no nosso canal. Primeiramente, nós temos uma aula na qual nós tratamos quem é Deus. E se você não assistiu essa aula, então eu recomendo que você assista, que eu vou deixar aqui no card. Nós também temos uma aula tratando sobre quem é Jesus. E também, se você não assistiu, vou deixar também aqui no card. E nessa aula especificamente, nós vamos nos aprofundar no mistério da paixão e morte de Jesus e da redenção dos nossos pecados. E evidentemente, para que nós possamos entender toda essa realidade da redenção, primeiro, nós precisamos entender o que é o pecado e o que é o mal, como é que o mal age no mundo. Então, primeiramente, como é que nós podemos definir o mal? São Tomás de Aquino nos ensina que o mal não é algo que exista por si mesmo, como uma substância ou uma coisa criada, mas é uma privação do bem. Ele parte do princípio de que tudo que Deus criou é bom, evidentemente, porque Deus é a fonte do bem absoluto. O mal não é uma criação de Deus, mas uma ausência ou uma corrupção do bem em algo que deveria possuí-lo. E São Tomás explica o mal com base na sua concepção de ordem
e finalidade. O que isso quer dizer? Tudo na criação tem um fim natural e uma ordem que reflete a bondade divina. Então, quando algo se desvia do seu fim ou perde a perfeição que deveria ter, isso constitui o mal. Então, em outras palavras, o mal é uma falta, uma deficiência de algo que deveria estar presente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém comete um ato de injustiça, um roubo, a ação ela não tem um valor bom em si mesma. O que é que está ausente ali? A justiça, que é uma qualidade boa. O roubo é considerado um mal porque ele representa a ausência de uma ordem justa que deveria existir nas relações humanas. Então, o mal não tem existência independente. Ele depende do bem, como uma sombra depende da luz. E aí nós temos que lembrar o seguinte: antes da criação do homem, Deus criou os anjos, que vivem no mundo espiritual. Acontece que parte desses anjos se rebelaram e escolheram o caminho do mal. E por que essa parcela dos anjos teria escolhido esse caminho do mal? São Tomás de Aquino nos ensina que Deus fez uma prova aos anjos. Quando Deus criou o homem, ele mostrou aos anjos a sua criação. E aí o demônio e tantos outros anjos sentiram inveja do ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem espírito, alma e corpo, diferente dos anjos, que são puramente espirituais. Ou seja, o ser humano, eles têm a capacidade, nós temos a capacidade de nos relacionarmos de forma física, através do beijo, através do abraço, através do aperto de mão, das relações íntimas. E, inclusive, por meio do amor das relações matrimoniais, o marido e a esposa têm condições de participar da criação junto com Deus através da geração de uma vida. Os anjos não têm corpo, eles não têm essa capacidade. E aí, parcela dos anjos sentiu inveja, porque Deus os fez muito semelhantes a ele, já que Deus é espírito. E depois, Deus cria os seres humanos inteligentes, que têm um espírito e que também possuem um corpo físico, material. E aí, da inveja que os anjos tiveram do ser humano, houve uma rebelião e os anjos revoltosos, então, são expulsos do paraíso. E assim, desde a queda dos anjos rebeldes, eles são movidos por um sentimento terrível de inveja e um desejo enorme de destruir a obra-prima de Deus, que somos nós, os seres humanos. Ou seja, os demônios, que são os anjos caídos, eles trabalham desde a sua queda, na destruição da vida humana. E aí eu não vou ficar me atendo aqui em detalhes da teologia, o que a teologia, tudo que a teologia ensina sobre os anjos, mas, em resumo, os anjos, por serem seres puramente espirituais, eles não ocupam espaço e, consequentemente, eles não se deslocam da maneira como os corpos materiais fazem. Isso não impede os anjos de exercerem uma influência no mundo todo, pois na visão teológica a ação divina opera de forma que transcende as limitações físicas, permitindo que os seres incorpóreos, como os anjos, desempenhem o papel que lhes foi atribuído na ordem cósmica
e na salvação dos homens. Só que aí tem um problema. Assim como os anjos são capazes de atuarem no mundo todo, eles não têm a limitação física para se deslocarem, né? Da mesma forma, os demônios têm essa possibilidade também de atuarem no mundo todo. Inclusive, nós temos várias passagens bíblicas que atestam isso, né? Vamos dar uma olhada aqui. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Jesus, por 2 vezes, chama Satanás de o maligno, chefe deste mundo, como nós podemos ver, por exemplo, nessa passagem. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. João capítulo 12, versículo 31. Quando o Paráclito vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. João capítulo 16, versículos 8 e 11. Também na segunda carta aos Coríntios. Se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Ou seja, e essas observações eu tirei desse livro aqui do padre Gabriele Amorte. Tá? Vai de retro Satanás. Como a intervenção maligna, na maioria das vezes, não é material, porque existe sim a possibilidade de uma intervenção material dos demônios, essa intervenção ela se dá principalmente na mente das pessoas, influenciando as pessoas, seduzindo para o pecado, exatamente como aconteceu no episódio do pecado original, quando o demônio enganou Eva. Certo? O que é o pecado original? O ser humano foi criado bom, assim como os anjos também foram criados bons. Deus, ele enviou a sua graça ao ser humano para que ele tivesse capacidade de amá-lo. Mas o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, foram enganados pelo demônio, pelo diabo, e desobedeceram a Deus, conforme nós conhecemos a história lá do Gênesis. E assim, o mal contaminou o mundo e a mancha desse pecado original foi se perpetuando em todas as gerações. Inclusive, nós carregamos a mancha do pecado original até hoje. O pecado original de Adão e Eva consiste justamente no pecado da desobediência. E essa desobediência significa negar a Deus, significa negar a ordem de Deus. E neste momento, quando Adão e Eva cometem este pecado, a primeira aliança entre Deus e o ser humano foi rompida. Deus criou o ser humano para viver em comunhão com ele. E o pecado ele rompe com essa comunhão. E as consequências do pecado são a morte, a dor, o sofrimento. Como está lá no Salmo 50. Desde o ventre materno foi concebido em pecado. Ou seja, todos nós já nascemos com essa mancha do pecado. Então, o pecado original, ele é entendido como a condição de desordem e afastamento de Deus que toda a humanidade herdou a partir dessa desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden.
E essa desobediência, ela não só ela quebrou a comunhão perfeita que os primeiros humanos tinham como Deus, mas trouxe consequências que se estendem até hoje, né? Ou seja, a humanidade carrega os efeitos dessa desobediência. Isso inclui a perda da graça original, né? O que seria essa graça original? É o estado de perfeição e harmonia com Deus. E o pecado, como é o afastamento de Deus, né? E Deus é o criador de toda a ordem estabelecida. O pecado original tem como uma de suas consequências o estabelecimento de uma desordem e a introdução em nós, seres humanos, de uma tendência ao erro, uma inclinação natural ao pecado que nós chamamos de concupiscência. A concupiscência é a inclinação natural que o ser humano tem de se desviar do bem e buscar a satisfação dos seus próprios desejos de maneira desordenada. E essa tendência, claro, ela precisa ser combatida o tempo todo, não somente por meio das nossas próprias forças, mas também por meio da graça de Deus. Nós temos que pedir a graça de Deus para que nós possamos combater essa inclinação em nós. Essa inclinação, ela não determina necessariamente que a pessoa vá cometer o pecado, mas aponta para uma fragilidade humana, uma fragilidade da natureza humana, que necessita constantemente do auxílio divino para que nós possamos viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho e resistir a esses impulsos que nos afastam de Deus, resistir ao pecado, certo? E aí como é que as pessoas lá das sociedades antigas faziam para se redimirem dos pecados que elas cometiam? Por meio de sacrifícios. Qual o sentido de sacrifício? A ideia de sacrifício que nós temos normalmente é uma ideia de uma coisa ruim, uma coisa dolorosa, não é? Só que na verdade o significado de sacrifício é entrega. É renunciar a uma coisa boa e entregá-la. Então, nas sociedades antigas, até antes das sociedades que são descritas no Antigo Testamento, as pessoas usavam a mesma simbologia, o mesmo signo para designar problemas naturais, sobrenaturais e também os problemas humanos. Querem um exemplo disso que eu estou falando? Atribuir, por exemplo, a uma tempestade, que é um fenômeno natural, um castigo divino às maldades cometidas pelas pessoas. Isso a gente pode encontrar, inclusive, nas sociedades indígenas que não tiveram contato com o cristianismo. Afinal, esse tipo de associação simbólica acontecia em todas as sociedades antigas. Só que tem um problema aí. Essa mentalidade de associar simbolicamente os fenômenos naturais a castigos divinos aos males humanos criou nas pessoas a crença de que, se os deuses estão furiosos a ponto de castigarem os humanos com uma grande tempestade ou com o encobrimento do sol, como ocorre, por exemplo, nos eclipses, então essa resposta humana a essa fúria divina deve ser também tão incisiva ou tão violenta quanto essas atitudes dos deuses. E aí, por conta disso, que se começa a oferecer sacrifícios, inúmeros sacrifícios, para acalmar os deuses, inclusive sacrifícios humanos. Como eu já falei para vocês na aula de Nossa Senhora de Guadalupe, se você ainda não assistiu também eu vou deixar aqui no card, os astecas faziam sacrifícios humanos. De que forma? Eles abriam o peito ou as costas da pessoa que ia ser sacrificada e arrancavam
o coração da pessoa enquanto ela ainda estava viva, né? E aí nós temos no Antigo Testamento uma virada de chave quando Moisés recebe de Deus as tábuas com os 10 mandamentos. As pessoas, elas então passam a entender que Deus é único, que ele estabeleceu regras que devem ser seguidas e que uma tempestade pode ser simplesmente uma tempestade, não necessariamente um castigo divino, né? Então, né, eles começam a entender que o período de seca é um período que naturalmente sucede uma determinada época do ano, que o eclipse, guardados os significados astrológicos, né, é simplesmente um fenômeno natural no qual a Lua encobre o Sol. E aí a dinâmica dos sacrifícios, ela muda, né? Então, uma das coisas que vai mudar, por exemplo, é que os sacrifícios humanos eles deixam de ser praticados. Pelo menos por aquelas sociedades que tiveram contato, não é, com os ensinamentos de Moisés. E o sacrifício de animais, eles passam então a ser feitos pela redenção dos pecados. Entendam o raciocínio por trás disso. Se existe um Deus verdadeiro, então nós não nos pertencemos, de fato, né? Nós somos para Ele, certo? Tudo o que nós somos e nós temos é para Deus, porque por definição Deus é a causa de tudo. Deus é a causa da nossa existência, ou seja, nós existimos porque Ele nos criou. E Ele também é a causa final, né? Ele nos criou para que, no final da nossa vida terrena, nós vivamos em comunhão com Ele. E essa é a razão, de fato, né, das nossas vidas. É buscar a salvação para que nós estejamos com Deus em plenitude na eternidade. E Ele nos criou por amor, certo? E nós correspondemos esse amor com o nosso sim, a nossa entrega. E aí é onde vem a ideia dos sacrifícios. Se eu não posso me entregar inteiramente, eu não posso entregar a minha vida, eu entrego simbolicamente um animal, certo? Então, Deus nos fez inteligentes, deu a ordem a Adão e Eva para que dominassem a terra, e aí nós temos que entender que o domínio de tudo é de Deus e que nós somos apenas servos. Se Deus é a minha origem e o meu destino final, a razão de eu existir, então eu devo entregar tudo a Ele, certo? Mesmo que seja a minha vida de forma simbólica. Então, um animal, né, o sacrifício de um animal, é feito em honra a Deus, de forma simbólica, né? É um símbolo externo de uma entrega interna. Se eu não posso, né, me entregar a minha vida a Deus inteiramente, que eu falo entregar a vida, né, extinguir a minha vida, então eu sacrifico um animal para representar essa entrega total da minha vida. E no caso desses povos do Antigo Testamento, a expiação dos pecados. Só que o que acontece? No Novo Testamento, nós vamos entender que estes sacrifícios de animais, eles não têm valor perante Deus. Essa dinâmica de sacrificar animais, não importa quantos sejam, não tem como é que eu posso dizer? Não tem a capacidade de redimir os nossos pecados. Até porque
Como o pecado, vejam bem, como o pecado é uma ofensa a Deus, e sendo Deus infinito, a culpa do pecado cometido é também infinita. Pensem bem, quando nós cometemos um ato de ofensa, agressão a uma pessoa, né, a uma pessoa próxima, né, a uma pessoa que nós encontramos, nós estamos sujeitos à lei, né? E nós vamos pagar por essa agressão perante um juiz. E dependendo do nível da agressão, né, será aplicado um tipo de pena. O nome disso é justiça, não é? O que é a justiça? A justiça ela pode ser compreendida como a atitude de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Se eu cometo um crime, eu sou culpado e eu devo pagar por este crime. Só que quando nós ofendemos a Deus, a nossa culpa ela é infinita. E só uma reparação de valor infinito pode pagar por essa nossa ofensa. Então, pensando dentro do contexto dos sacrifícios que eram feitos naquele tempo, somente uma vida de valor infinito poderia pagar essa dívida com Deus, certo? E só existe uma pessoa que tem uma vida de valor infinito, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, a humana e a divina. Jesus Cristo é Deus encarnado. Então, olhando por essa ótica do sacrifício, como a dívida com a justiça divina é infinita, somente a entrega de uma vida de valor infinito poderia pagar essa dívida. Não existe nada no universo que tenha valor infinito. Mas não é só isso. Quando nós olhamos a redenção dos nossos pecados por essa ótica do sacrifício que eu falei, nós estamos entendendo uma entrega, uma ação ascendente, ou seja, uma ação que sai do ser humano e chega até Deus. Só que a crucificação de Jesus ela não pode ser olhada por esse ângulo, ou ser olhada somente por esse ângulo. Nós temos também que enxergar a ação de Deus nesse processo da redenção, que é justamente uma ação descendente, é uma ação que é efetuada por Deus para os seres humanos. Deus agindo na realidade humana. Porque foi o próprio Deus que quis redimir o ser humano. Foi Deus que quis se encarnar homem na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em momento nenhum, fugiu da cruz. Muito pelo contrário. Ele foi ao encontro da cruz. Então a redenção dos nossos pecados parte da vontade de Deus. Assim, nós não devemos enxergar o sangue derramado por Jesus na cruz simplesmente como uma oferta material. Mas Cristo derramou até a última gota de sangue por amor a nós. João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os ao extremo. Que extremo que é esse? É a entrega da sua própria vida. Então vejam, o pecado de Adão e Eva rompe com a graça e com a perfeita comunhão do homem com Deus, rompendo assim a primeira aliança que Deus fez com os homens. Mas Deus ama tanto o ser humano que ele envia seu filho Jesus para reestabelecer essa aliança. Certo? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu filho unigênito para que todo
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, cabe aqui ressaltar, né, uma coisa importante, que a morte de Jesus ela não foi pré-determinada, né? A passagem de Jesus pela terra e a sua crucificação e morte não foi um teatro. Deus, na sua onisciência, já sabia que os homens iriam colocar Jesus na cruz, porque não iam aceitar a sua mensagem. João capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas entendam o seguinte: apesar de Deus já saber disso, a morte de Cristo não foi uma encenação, como eu falei, né? Lembrem-se sempre que Deus criou o homem livre. E no caso da morte de Jesus, isso não foi diferente. Ninguém agiu fora da sua liberdade. Pilatos, os romanos, os sumos sacerdotes, cada um deles agiu conforme a sua liberdade. Porque sem a liberdade nós não somos imagem e semelhança de Deus. E já que tudo isso aconteceu, Deus aproveitou todo esse desenrolar dos fatos e transformou isso em matéria-prima para a nossa salvação. Muito bem. Então, ainda na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes curados. Ou seja, Jesus, ele toma para si os nossos pecados na cruz. Vocês já pararam para pensar que o pecado é uma ofensa a Deus? E se Jesus Cristo é Deus, então todo e qualquer pecado é uma ofensa ao próprio Jesus? Né? E aí o que Jesus faz? Ele assume toda a nossa culpa pelos pecados que cometemos e, carregando a nossa culpa na cruz, com a sua morte, a culpa é apagada. Certo? Imediatamente, o que acontece? De acordo com os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, assim que Jesus morre, o véu do templo se rasga. O que isso quer dizer? Que o obstáculo que impedia a entrada dos eleitos no céu foi removido. E agora aqueles que morreram na amizade de Deus podem, enfim, entrar no paraíso e contemplar a sagrada face de Deus. Porque até então, aqueles que haviam morrido e não haviam sido condenados ao inferno, eles não iam para o céu. Né? Eles permaneceram, segundo a teologia católica, num lugar chamado Mansão dos Mortos. E nós rezamos isso no credo. Confere? Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o 3º dia. Muito bem. Eu vou ler aqui para vocês um texto que ilustra essa descida de Jesus à mansão dos mortos. Né? Esse texto está no Evangelho de Nicodemos, que é um evangelho apócrifo. O que é um evangelho apócrifo? É um texto que relata supostos eventos da vida, ou ensinamentos, ou palavras de Jesus, mas
que não foram incluídos no cânon oficial da Bíblia, né? Porque continham doutrinas ali que consideradas inconsistentes com os ensinamentos apostólicos. E embora não sejam reconhecidos como escritura sagrada, estes textos eles são estudados por historiadores e teólogos para entender melhor o ambiente, o contexto religioso e cultural dos primeiros séculos do cristianismo. Tá? Então eu vou ler aqui o texto para vocês. Enquanto todos estavam alegres, veio Satã, o herdeiro das trevas, e disse ao inferno: Ó devorador insaciável, ouve minhas palavras. Anda por aí um certo judeu chamado Jesus, que se denomina Filho de Deus. Mas como é apenas um homem, em função dos nossos esforços, os judeus o crucificaram. Agora que está morto, esteja preparado para aprisioná-lo aqui, porque eu sei que é um homem e o ouvi dizendo: minha alma está triste até a morte. Ele também me fez muito mal no mundo superior, no convívio com os mortais, porque onde quer que ele encontrasse meus escravos, ele os perseguia. E a todas as pessoas que eu deixava aleijadas, cegas, coxas, leprosas ou coisa semelhante, ele as curava apenas com sua palavra. Né? Mais uma vez aqui retratada a ação do demônio no mundo de forma material. Ele os revivia apenas com sua palavra. Disse o inferno: é tão grande esse poder a ponto de, com uma só palavra, fazer algo assim? E sendo tão poderoso assim, tu te colocaste contra ele? Eu creio que, com alguém assim, ninguém tem poder para se opor a ele. E tu dizes que o ouviu temendo a morte. Estava zombando de ti e rindo enquanto falava isso, planejando como te pegaria com essa sua poderosa mão. E ai de ti por toda a eternidade. Disse Satã: ó inferno devorador insaciável, ficaste com medo por ouvir a respeito de nosso inimigo comum? Eu não o temo, tanto que ajudei os judeus para os crucificarem, e o fiz beber vinagre com fel. Prepara-te então para que, quando ele chegar, resistires a ele com força. Respondeu o inferno: herdeiro das trevas, filho da perdição, diabo, acabas de me dizer que ele fazia reviver com apenas uma palavra muitos dos que tinham preparado para a sepultura. Se ele livrou a outros do sepulcro, como e com que poder seremos capazes de aprisioná-lo? Há pouco eu devorei um defunto chamado Lázaro, porém pouco depois, alguém dos vivos apenas com sua palavra o arrancou com violência das minhas entranhas. Eu suponho que seja o mesmo de quem tu falas. Se o recebermos aqui, tenho medo de que percamos também os demais que estão aqui. Porque veja, todos os que engoli desde o princípio estão agitados, e sinto dores em meu ventre. E não é um bom sinal para mim que Lázaro tenha sido tirado de mim, não como um morto, porém como uma águia voando para longe de mim. Assim, pois, rapidamente a terra o lançou para fora. Por essa razão eu te imploro, para o teu benefício meu, que não o tragas aqui, porque eu acho que ele está vindo aqui para ressuscitar todos os mortos. E eu digo a ti pelas trevas que nós possuímos, se tu trouxeres aqui, nenhum dos mortos restará comigo. Enquanto Satanás e o inferno estavam falando entre si tais coisas, veio uma voz como trovão, dizendo: levantai, ó príncipes, as vossas portas. Levantai, portões eternos, e entrará o Rei da Glória. Ouvindo, o inferno disse a Satanás: sai, se és capaz, e enfrenta-o. Então saiu Satã para fora. A seguir disse o inferno aos seus demônios: protegei bem e fortemente as portas de bronze e as trancas de ferro,
e retende meu ferrolho, e vigiai todos de pé, pois se ele entrar aqui, ai de nós, ele nos pegará. Ouvindo essas coisas, os progenitores começaram todos a zombar dele, dizendo: Ó devorador insaciável, abri as portas para que entre o Rei da Glória. Disse o profeta Davi: Não sabeis, ó cego, que eu, vivendo no mundo, profetizei vozes tais como essas: Levantai, ó príncipes, as vossas portas? Disse Isaías: Eu, antecipando isso, escrevi pelo Espírito Santo: Os mortos ressuscitarão, e se levantarão nos sepulcros, e se alegrarão os que vivem na terra. E onde está, ó morte, o aguilhão? Onde está, inferno, a vitória? Veio então novamente uma voz: Estamos dizendo, abri as portas. Ouvindo o inferno pela segunda vez a voz, reagiu como se não tomasse conhecimento e disse: Quem é este Rei da Glória? Responderam os anjos do Senhor: O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E tão logo se falou essa palavra, as portas de bronze foram despedaçadas e as trancas de ferro destruídas. E todos os mortos aprisionados foram libertos das correntes, e nós entre eles. E entrou o Rei da Glória como ser humano, e todos os cantos obscuros do inferno foram iluminados. Imediatamente o inferno gritou: Ai de nós, fomos conquistados. Mas quem és que tens poder e força? E como és capaz de vir aqui sem pecado? O menor em aparência e maior em poder, humilde e elevado, escravo e senhor, soldado e rei, que tem poder sobre os mortos e vivos. Foste pregado na cruz e enterrado na tumba, e agora te manifestaste livre e destruíste todo o nosso poder. És tu, pois, Jesus, a respeito de quem nos falava o grande governante Satã, que por meio da cruz e da morte pretendes herdar o mundo inteiro? Então, o Rei da Glória aprisionou o grande governante Satã pela cabeça e o entregou aos anjos, dizendo: Atai as mãos, os pés, o pescoço e a boca dele com ferro. Em seguida, o entregou ao inferno, afirmando: Toma-o e prenda-o com segurança até a minha segunda vinda. E o inferno prendeu Satanás, dizendo-lhe: Ó Beelzebu, herdeiro do fogo e do tormento, inimigo dos santos, que necessidade tinhas de organizar a crucificação do Rei da Glória, para entrar aqui e nos despir? Volta e vê que nenhum morto restou a mim. Porém, todos quantos ganhaste por meio da árvore do conhecimento, perdeste por meio da cruz. Toda a tua alegria tornou-se em tristeza, e teu desejo de condenar à morte o Rei da Glória condenou a ti mesmo à morte. Quando, pois, ele te entregou a mim, a fim de prender de forma segura, te deu a possibilidade de aprender quanto mal poderei fazer a ti. Ó chefe dos diabos, princípio da morte, raiz do pecado, fim da maldade. Que maldade encontraste em Jesus para planejar a sua destruição? Como decidiste fazer tão grande mal? Como pensaste em trazer este homem para a escuridão, por quem foste privado de todos os que, desde a eternidade, morreram? Enquanto o inferno conversava deste modo com Satanás, o Rei da Glória estendeu a mão direita, tomou e ergueu Adão, pai de todos. Então virou-se para os demais e disse: Vinde após mim, todos quantos morrestes pelo madeiro que eu toquei. Mas agora, pelo madeiro da cruz, vede que eu vos ressuscitei. E após essas coisas, lançou todos fora. E o progenitor Adão apareceu cheio de alegria, dizendo: Agradeço a tua grandeza, Senhor, que me conduziu para fora das profundezas do inferno. Então, todos os profetas e santos disseram assim: Te damos graças, ó Cristo Salvador do mundo, porque tiraste nossa vida da corrupção. Então, ditas essas coisas, o Salvador bendisse Adão na fronte com o sinal da cruz, e fez o mesmo aos patriarcas, profetas, mártires e progenitores. E a estes tomou do inferno de uma vez. Então, enquanto ele caminhava,
os santos pais os seguiram, dizendo e cantando: Bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. A ele o louvor de todos os santos. Tá? Isso aqui é uma narrativa, vamos dizer assim, poética, né? Mas que ilustra bem essa questão da descida de Jesus à mansão dos mortos e o resgate de todas aquelas almas que estavam ali até a sua crucificação e redenção dos nossos pecados. Muito bem, enfim, meus queridos, não resta dúvidas de que Jesus se encarna para destruir a ação do demônio, né? Inclusive, isso está escrito lá na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que comete o pecado é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Para destruir as obras do demônio é que o Filho de Deus se manifestou. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Por isso, visto que os filhos participaram da carne e do sangue, ele também participou igualmente das mesmas coisas, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e para livrar aqueles que, pelo temor da morte, estavam em escravidão toda a vida. O preço do resgate, o preço do perdão de cada pessoa, Jesus Cristo pagou na cruz. Não foi simplesmente um homem que morreu na cruz. Foi alguém que é Deus. Alguém que tem uma vida de valor infinito, que então pode oferecer à majestade infinita de Deus, ofendida pelos nossos pecados, uma satisfação de reparação necessária e suficiente para que hoje cada um de nós possamos ser perdoados. Agora, resta saber o seguinte: se os nossos pecados foram redimidos por Jesus na cruz, por que então eu devo confessar os meus pecados para um padre? E por que eu devo frequentar a igreja, ir à missa todos os domingos e ser batizado? Estes são os temas que serão tratados nas nossas próximas aulas, assim como nós vamos tratar também especificamente sobre a ressurreição de Jesus, como eu já havia adiantado para vocês no início dessa aula. Por ora, então, meus queridos, eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.